eu tenho buscado a Deus nesse propósito e o Senhor tem cada vez mais feito meu coração arder em cima disso. Que diz assim, amado: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Aleluia. Amados, eu tenho falado com Deus e tenho orado a Deus, e isso tem estado no meu coração, de que eu digo para Deus o seguinte: Senhor, a sua palavra nos revela tantas coisas. A sua palavra nos revela tantas coisas. E nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos em tudo que ela diz. Senhor, eu creio em tudo que está escrito. A gente pode se encher, a gente pode usufruir dos benefícios que a palavra nos revela. Só que a Bíblia diz que os sinais seguiriam, né? Vai seguir os que creem. Os sinais vai seguir ou vão seguir os que creem. Por que nós não vemos sinais nos seguindo, amado? Por que nós não temos visto mais sinais seguindo a igreja? Aleluia. Eu estava meditando nisso e quando busquei a Deus uma palavra para o culto de hoje, no início da semana, isso ficou muito ardendo no meu peito. Eu não estou dizendo que nós temos que vir à igreja por causa dos sinais. Porque isso já é sempre muito bem ensinado aqui. Nós não temos que buscar por sinais. Mas se nós cremos, os sinais têm que nos seguir. Amém. Se nós cremos, esses sinais, eles precisam nos seguir. Ou seja, num dia como hoje, os sinais teriam que estar nos seguindo. Os sinais teriam que estar nos acompanhando. O que nós temos percebido, amados, é que muitas das vezes temos procurado nos encher de conhecimento e sermos tão cultos no conhecimento que estamos esquecendo de crer nos sinais que o conhecimento nos revela. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque a gente vê pessoas com conhecimento, mas enfermas espiritualmente. Como que isso é possível? A gente vê pessoas que estão na escola bíblica, no culto de doutrina, na hora da mensagem, em tudo, está sempre estudando. Mas está enfermo, está fraco. Aleluia. Como que isso é possível? Veja bem, quando nós olhamos para Paulo falando aos Coríntios, a igreja de Corinto, assim, os gregos, lá tinham judeus e tinham gregos. E não é novidade para nós de que os gregos, eles procuravam sempre a perfeição. Isso faz parte da cultura grega. Os gregos procuravam sabedoria. Os filósofos
são todos gregos. Homens sábios, homens cultos. Os gregos procuravam a intelectualidade, a capacidade cognitiva, o desenrolar de uma conversa. Os gregos queriam muita sabedoria. Os gregos queriam muito conhecimento. Só que Paulo, ele começa falando para eles, por quê? Porque existia uma dissensão no meio da igreja. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo, ele está falando para a igreja de Corinto, dizendo, olha, eu fui informado que vocês estão aí falando, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Porque uns acreditavam no que Paulo estava falando e pregando. Outros estavam interessados em adquirir muito conhecimento. Então Paulo agora vem combater essa intelectualidade dos gregos. Paulo agora ele está falando para a igreja de Corinto, para essas pessoas, dizendo, olha só, vocês estão procurando a sabedoria do homem, mas eu vos apresento a sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. No capítulo 1, o versículo 17, Paulo ele vai dizer, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Por que Paulo está falando isso? Porque eles estavam nessa dissensão. Que um era de Paulo, outro era de Apolo. E aí Paulo fala, olha, eu não batizei ninguém. Vocês foram batizados em nome de Paulo? E aí Paulo fala no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Olha o que ele diz. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Sabe por que ele fala isso, amados? Porque no versículo 21 do capítulo 1, no versículo 22, perdão, ele diz, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Por que no versículo 17 ele está falando, olha, para que a cruz de Cristo não se faça vã? Os judeus, durante o ministério de Jesus Cristo, o que os fariseus, o que eles viviam pedindo a Jesus? Dai-nos um sinal. Como que nós vamos saber que tu és o Cristo? Faz aí alguma coisa para a gente ver. Isso eram os judeus pedindo um sinal para acreditar que Jesus era o Cristo. Enquanto os gregos estavam buscando sabedoria. Só que isso não é uma vantagem. Veja bem, a Bíblia nos manda adquirir conhecimento, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então não estou dizendo para você parar de estudar. Em nome de Jesus, está repreendido esse teu pensamento. O que nós estamos dizendo é, se nós estudamos, se nós cremos, os sinais têm que nos seguir. Não adianta ser uma pessoa cheia de conhecimento e vazio de experiência no seu conhecimento. Se torna um professor acadêmico,
não experimentou aquilo que ensina. Não experimentou aquilo que aprende. Experimenta aquilo que você está aprendendo, amado. Experimenta o poder da palavra que você está aprendendo. Amém. Experimenta na sua vida aquilo que você está ouvindo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Não fica aí somente como ouvinte, se enchendo de conhecimento para quê? Mas seja praticante da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Pratique o poder da palavra de Deus. Então os gregos estavam lá buscando sabedoria. Aí Paulo vem dizer, olha só, versículo 23 do capítulo 1. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Por que é escândalo? Porque eles crucificaram Jesus porque falava que era o Messias, o Filho de Deus. Isso é uma blasfêmia. Os judeus cravaram Jesus na cruz porque era uma blasfêmia. Não sabia eles que eles estavam fazendo cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Mas era escândalo para os judeus. E Paulo vai dizer que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Que homem sábio vai morrer na cruz? Que sabedoria é essa desse Jesus Cristo a ponto dele se entregar na cruz? Isso é loucura. Não faz sentido um homem tão sábio como Jesus se passar por maldito cravado numa cruz. Então os gregos questionavam essa sabedoria. Como que nós podemos então nos encher de Jesus Cristo se é loucura o que ele fez? Os gregos estavam procurando sabedoria. As coisas de Deus, amados, entenda isso, foge a lógica e a razão humana. Graças a Deus. A sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Foi falado hoje na escola dominical. Deus age como quer. Deus faz como quer. Oh, glória. Ah, mas não faz sentido. O problema é seu, porque para Deus faz e ele age como ele quer. Aleluia. Amém. Então Paulo está dizendo para eles que a mensagem da cruz era loucura para eles, para os gregos. Só que o que é que Paulo pregou? Paulo pregou, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos o quê? A Cristo. Amados, Cristo tem sido pregado nessa igreja. Glória a Deus. Amados, Cristo tem sido pregado nessa igreja. Graças a Deus. Aleluia. Amados, você não está entendendo? Cristo tem sido pregado nessa igreja. Glória. Cristo tem sido ensinado nessa igreja. Obrigado, Jesus. Só que Paulo não para por aí. Paulo fala, pregamos a Cristo, ó, poder de Deus e sabedoria. De Deus, não dos homens. Aleluia. As coisas que Paulo pregava e ensinava tinham o conhecimento. Porque você sabe o que é irônico? O que é irônico nesse texto? Que Paulo está falando para um povo que procura sabedoria para não se prenderem à sabedoria do homem, sendo ele um grande teólogo. Olha a ironia. Sendo ele um grande conhecedor das Escrituras.
não era um pescador, homem simples como Pedro que estava falando para eles. Era um homem de alto nível intelectual. Portanto, Pedro, em uma de suas cartas, vai dizer que muitas das coisas que Paulo escreveu eram de difícil compreensão. Então, não era um homem comum no conhecimento, um homem simples no conhecimento. Era um homem de alta categoria, falando para pessoas que queriam conhecimento, que, olha, esquece isso, filho, porque o conhecimento vem de Deus. Aleluia. Essa é a ironia que existe aqui, amado. E por isso tinha tanto peso que Paulo falava. Porque os gregos olhavam para Paulo e falavam, eu sei que tu é doutor. Eu sei que tu foi, ensinado aos pés de Gamaliel. O maior professor que houve. E aí você, cheio de conhecimento, você está dizendo que, olha, não fica aí se preocupando com sabedoria dos homens. Não fica aí, em outras palavras, amado, não fica aí se enchendo de conhecimento para dizer que você é culto e conhecedor da palavra. Você vive ela. Você está experimentando ela. Então esse conhecimento não adianta de nada, amado. Porque Paulo ele vai dizer agora, no capítulo 2, no nosso texto, que a minha palavra, a pregação dele, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém. Paulo não estava lá falando palavras bonitas e difíceis. Paulo não estava lá exercendo o seu vocabulário culto. Paulo ele estava falando, olha, o que parece loucura para vocês é a sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria que vem de Deus, Glória. essa que vem de Deus é loucura para vocês. Aleluia. Amém. Obrigado. E por que Paulo fala isso para eles? Para que a fé deles, amado, a fé deles não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Amém. A fé de quem ouve e aprende tem que se apoiar no poder de Deus. Amado. Sabe por quê? Porque os sinais seguem os que crerem. Oh, glória. Você não está vindo buscar sinal. Mas se você está aprendendo, creia que os sinais vão te seguir, amado. Em nome de Jesus. E muitas das vezes a gente tem a sensação de que existem pessoas que vêm, sentam, ouvem, mas não estão entendendo o poder do ensinamento que está adquirindo. Não estão entendendo a capacidade do ensinamento que está ouvindo. E aí se torna uma pessoa tão culta na Bíblia, porém morta. Como que isso é possível? Uma pessoa que, se você perguntar aonde está o versículo tal, ela vai saber te dizer. Mas não tem experimentado o poder dessa palavra. Em nome de Jesus, amados, vamos experimentar o poder dessa palavra. Aleluia. Amém. Paulo vai dizer em Romanos 15, se não me falha a memória, Romanos 15, versículo 14 em diante, ele diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós. Olha o que ele diz aos romanos, olha. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros.
Ele falou, ó, tá cheio de conhecimento. Mas olha o que ele segue dizendo. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, amados, pela graça que por Deus me foi dada. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. Olha só o que ele vai dizendo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Aí ele diz, por que ele está dizendo isso? Para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Olha agora. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Quando Paulo pregava, tinha sinais. Aleluia, Jesus. Quando Paulo pregava, alguma coisa acontecia. Amém. Glória. A pregação de Paulo não era só conhecimento humano, mas demonstração do Espírito e de poder. Amém. Amém. De que adianta nós nos enchermos de tanto conhecimento, amados, e não crermos no poder dessa palavra? Aleluia. Desperta a igreja. Aleluia, Jesus. É o mesmo Deus, amados. É o mesmo Espírito que usava Paulo, é o mesmo que usa hoje, que está aqui hoje, que está falando com você hoje. É o mesmo Espírito. Por que nós não temos visto os sinais nos seguindo, amado? Por que pessoas não têm sido mais transformadas do jeito que era para ser transformado? Por que pessoas não têm mais sido batizadas com o Espírito Santo? Por que nós não temos visto curas? Libertação? Primeira coisa, porque na maioria das vezes muitos não sabem por que estão aqui. E eu não estou falando dos visitantes, estou falando para nós de casa. Os visitantes não têm nada a ver comigo. Lembra do culto racional? Muitos não sabem o que estão fazendo aqui. Muitos não sabem por que estão ouvindo o que estão ouvindo. Se nós queremos que os sinais nos sigam, amados, nós precisamos ter convicção daquilo que fazemos, daquilo que ouvimos e daquilo que vivemos. Aleluia. E aí, quando nós nos reunirmos aqui, amados, pode ter certeza que vai ter pregação de Cristo. E vai ter demonstração do Espírito e de poder em nosso meio. Então Paulo está dizendo para eles lá em 1 Coríntios que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A segunda coisa, amados, para a gente ver os sinais nos seguindo, é justamente a gente saber o que estamos fazendo aqui. É justamente a gente saber o poder da palavra em que aprendemos. É justamente a gente viver o poder da palavra da qual estamos aprendendo. Pastor, por que está dizendo isso? Porque é impressionante como que muitas igrejas, e aí eu digo de uma forma geral, há muitas pessoas tão cultas e ao mesmo tempo tão fracas. Eu não sei se você está nessa condição aqui hoje, mas se você está nessa condição aqui hoje, eu sinto te dizer, é porque você não está crendo no poder da palavra que está sobre a sua vida. Você não está crendo no poder da palavra. Quando nós nos reunimos para cultuar,
entendemos o propósito de estar aqui, a reverência a Deus é a primeira coisa. O temor a Deus é a primeira coisa. Aleluia. É entender que isso é um culto, isso não é uma reunião social, não, amor. É entender que isso aqui sim são 4 paredes feitas pela mão do homem, mas o que acontece aqui dentro é santo e torna esse lugar santo. Uma vez que a gente entende a santidade do que acontece aqui, pode ter certeza que o tratamento vai ser diferente. Então ensine o seu filho em casa. Estamos indo para a igreja, não estamos indo para a festa da escola. Aleluia, Jesus. Estamos indo para o templo cultuar. Não estamos indo encontrar amiguinhos. O ensinamento começa dentro de casa, não é aqui. Também foi falado isso na escola dominical. Ensinamos os nossos filhos em casa a responsabilidade do que é estar aqui. Ah, porque é criancinha. A Bíblia diz que é desde criança que começa a ensinar. Aleluia. Se desde o menor até o maior, todos nós estivermos no mesmo propósito aqui, pode ter certeza que nos encheremos da presença de Deus. E os sinais acontecerão, amado. Aleluia. Mas para isso devemos estar todos no mesmo propósito. Todos. O seu culto não começa aqui às 11h45, não, amado. O seu culto começa lá dentro da sua casa, quando você abre o seu olho e fala, Senhor, hoje é dia de ir cultuar. E eu me alegrei quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Lá começa o seu culto. Porque se você já vem fumegando de casa e chega aqui com mais brasas fumegando, aí nós experimentaremos ainda mais o poder de Deus sobre a nossa vida. Glória. Se você acha que tem sido bom, amado, eu digo para você, pode ficar melhor. Oh, glória. Se você está acomodado dizendo, não está bom do jeito que está, eu digo, a Bíblia fala que dá para ser melhor. A Bíblia nos mostra que ainda pode mais. Só que aí não depende de quem ensina, não depende de quem prega. Aleluia. Depende de nós sabermos o que estamos fazendo aqui. Está só procurando sabedoria? Ou está querendo de fato experimentar o poder de Deus sobre a sua vida? Porque a palavra é o poder de Deus. Paulo vai dizer que tenho por certo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você vai se encher do poder de Deus. Você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Então não vai ser qualquer coisinha que vai te desanimar. Você vai estar passando uma tempestade, você vai estar passando num deserto, que isso faz parte da sua vida, mas tu está cheio do poder de Deus, amém. Tu não vai estar sendo somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Você vai praticar isso na sua vida. Senhor, a sua palavra diz que acontece e eu creio. E assim, Senhor, eu quero viver essa experiência da sua palavra na minha vida. Em nome de Jesus. Não tenha medo do processo. Não tenha medo do processo. Eu já vi gente dizer, não fala isso porque o processo é doloroso. Se for para melhorar, amados, deixa passar. Vai doer. Vai doer, você vai chorar, você vai se entristecer, mas se é para crescer, amados, que seja assim o processo na nossa vida. Mas em nome de Jesus, amados, vamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Veja bem, por alguns bons anos, a igreja não podia glorificar em alta voz, aqui é a nossa igreja. Oh, glória. Porque tinha uma opressão em cima. E olha o que Deus fez conosco, amado. Deus ouviu as orações. Aí agora a gente vai vir para cá ficar, não, porque temos um tempo novo. Isso aqui não quer dizer nada diante do que Deus ainda tem para fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, amado, tome posse.
Eu creio. Viva o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Peça ao Espírito Santo para te revelar o que está impedindo a manifestação do poder de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Porque se nós não estamos experimentando é porque tem algo ainda ruim em nós. Mas o Espírito revela. O Espírito mostra. O Espírito te convence de que, olha, isso aqui está errado. E esteja disposto a mudar para viver o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Amém, amado? Louvado seja o nome do nosso Deus.